Queridos irmãos e irmãs, continuando então as nossas reflexões sobre os dons do Espírito Santo, nós já estamos fazendo essa longa caminhada, né? Desde aí de domingo, com o dom da sabedoria, que é aquele dom que a gente olha as coisas, as pessoas, os acontecimentos, desde o ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, não meramente humano, muito menos no pecado. Depois nós meditamos o dom da inteligência, que é também o dom do entendimento, que é o dom que nos faz compreender as grandes verdades da fé. Daí estão os grandes santos doutores da igreja, né, que tiveram esse dom de forma tão surpreendente ao escreverem, decifrarem, né, conhecerem. Só pode ser mesmo o dom do Espírito Santo que humanamente jamais teriam conseguido. Dentre eles, o grande santo Tomás de Aquino, e quando ele morreu, quando começou o processo de beatificação, não tinha um milagre. Aí o Papa na época disse, os escritos dele já é um grande milagre, porque escreveu de forma profundíssima todas as coisas. Quem fez com que ele entrasse, né, nesse mistério, senão o dom do entendimento? Depois nós meditamos sobre o dom da ciência. E o dom da ciência é descobrir a mão de Deus nas coisas criadas, na criação, nas criaturas, né? E as criaturas nos levaram até Deus. A indiferença é o grande pecado que não nos deixa observar o mundo, né? E descobrir neste mundo criado o dom de Deus, a graça dele, a presença dele. E hoje nós vamos meditar então um pouquinho sobre o dom do conselho. Então, o da sabedoria, ele fortalece a caridade, a inteligência fortalece a fé e a ciência fortalece a esperança, as virtudes. E o dom do conselho fortalece a prudência. Então vamos entender um pouquinho com aquela clássica definição que nós estamos ouvindo a semana inteira, que é bom sempre lembrar. Primeiro, que é um hábito sobrenatural. Isso significa que não depende do esforço humano para adquirir este dom. O que depende do esforço humano é incrementar este dom, fortalecer este dom, daí sim. Mas o homem por si só, eu quero esse dom e eu consigo por mim mesmo, é impossível, porque ele é um hábito sobrenatural, sob a ação, claro, do Espírito Santo. É ele quem nos dá. E lembrando que Jesus, ele teve na plenitude, né, todos esses dons. Então, quando ele nos envia o Espírito que procede do Pai e do Filho, ele nos dá aquilo que é dele, né? Jesus teve todos esses dons. Então, sob a ação do Espírito Santo, a alma intui o que convém fazer para alcançar o céu. Então, nós temos momentos na vida que nós ficamos no impasse. Quem aqui nunca ficou? Teve que decidir, tomar uma decisão. Aliás, todo momento somos chamados a tomar decisões. Tem momentos em que essas decisões, elas permitem que façamos um tempo de reflexão. Ela pode ser até lenta, e aí nós contamos com a virtude da prudência. Então a gente vai tomar a decisão tendo aí esse dispositivo, né, da prudência. Eu vou percebendo as coisas, eu vou analisando o que é bom para mim, o que não é bom, tendo em vista, e aí a gente erra muito, porque a gente olha muito o nosso presente, né? E, na verdade, as virtudes deveriam nos ajudar a ver o futuro, a ver o céu. Quer dizer, essa decisão que eu vou tomar vai me garantir o céu ou está me tirando o céu?
Esse é o fim último de todos os dons e de todas as virtudes. Não podemos tirar isso diante dos nossos olhos. Não o bem e o mal agora, já nesse momento, mas tendo em vista, né, a eternidade. É aqui que devemos tomar a nossa decisão. Mas tem momentos em que a decisão ela tem que ser rápida. Não temos muito tempo para pensar. Não tem muito tempo para refletir. Não tem muito tempo para ser lenta. Né? A gente já passou por isso. A sua decisão tem que ser rápida. Né? E é ali que entra, então, o dom do Espírito Santo. Não há tempo para prudência. Você tem que tomar rápida decisão. Então, este dom do Espírito nos faz tomar a decisão certa naquela rapidez. Lembra daquele Titanic, mas tantos outros navios, né? Vi um navio na Itália uma vez que, por descuido de quem conduzia o navio, acabou batendo, se chocando com outro navio. Teve o Titanic que se chocou com aquele iceberg. Descuido, falta de prudência, de tomar a decisão no momento certo. O rapaz, a pessoa que está lá no carro, né? Eu, quando morava em Jaguapitã, um dia nós estávamos vindo, acabou o Corpus Christi, estava vindo eu e o Padre Carlos, eu estava dirigindo, e em uma das curvas, o que aconteceu? Tinha um caminhão na frente, eu vi que não tinha carro lá na frente, o carro que estava na minha frente ultrapassou o caminhão e eu fui atrás. Só que o carro que estava na frente deu um problema no carro e ele foi diminuindo a velocidade. E tinha um carro atrás. Eu não conseguia voltar, né? Não conseguia avançar. E aí, de lá, eu já vi que vinha um outro carro. Então, ali, eu vi metade da casa de São Pedro. Né? E aí você tem que tomar a decisão rápida. E isso já deve ter acontecido com você em muitas e muitas ocasiões. Né? Tomar a decisão rápida. Então, e o pecado ou o heroísmo, muitas vezes é por um fio, é por um instante, é por uma decisão. Quantas pessoas tomam decisões erradas, né? Naquele instante. Às vezes ficou nervoso, né? Por uma bobeira. Essa é uma pessoa boa. Né? Uma pessoa que você olha assim e fala, não faz mal nem a uma formiga. Né? De repente, você escuta falar, matou fulano de tal. Uma decisão de instante, errada, né? Ali. Não ouviu a voz do Espírito. Não deixou se conduzir pelo dom. Né? Não olhou para frente. Na hora, se a gente olha para o agora, a gente toma essas decisões erradas. Nós queremos solucionar o problema ali na hora. Certamente, quem matou o outro não viu o futuro. Né? Aquele ato dele, certamente, não o levaria para o céu. Certamente não. Então, temos que ter sempre em vista a salvação eterna. Jesus, a gente falei, né, que ele teve todos os dons na sua plenitude. Alguns exemplos, né, do dom do conselho. Naquele momento que ele está diante de Herodes, e Jesus, diante das perguntas de Herodes, Jesus simplesmente se cala, fica em silêncio. Esse silêncio é um silêncio que não agrada. Né? O silêncio de Jesus, ele grita mais alto do que se ele falasse alguma coisa. Muitas vezes na nossa vida, o dom do Espírito, o Espírito nos sugere o silêncio. Não diga. Se cale. Depois um outro exemplo, né, na admirável resposta ao salvar aquela mulher adúltera, né? Quando todo mundo estava com as pedras na mão, aquela resposta que Jesus disse, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Desarmou todo mundo. É o dom do conselho. Depois,
Quando perguntam para Jesus assim: é lícito ou não pagar tributo a César? E Jesus então dá uma resposta desconcertante, que ali estavam tentando pegar Jesus numa armadilha. Qualquer coisa que ele respondesse, ele iria ficar numa situação difícil, complicada. E Jesus então dá uma resposta admirável. Ele não responde na verdade, né? Ele coloca um enigma: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Pronto, desmontou, acabou. Esse é o dom do conselho, nos faz agir nesses momentos, naquilo que Jesus prometeu, né? Não vos preocupeis com o que vocês deverão dizer, como irão se defender. É o Espírito que falará, é o dom do conselho. Depois, quais são os vícios, então? O que dificulta este dom em nós? Primeira coisa, a precipitação. Quer ver um momento errado da gente decidir as coisas? Quando está com o coração fervendo. Ali não se pode decidir, como dizia Santo Inácio de Loyola. Não saia do teu lugar. Quando você está com o coração angustiado, quando você está com o coração aflito, com raiva, não faça nada. Não saia de casa. Porque você não pode confiar em quem naquele momento está sugerindo para você. Não confie, porque o demônio se aproveita destes momentos para nos ensinar coisas erradas, para fazer com que a gente decida o que é errado naquele momento. Aliás, esta é uma regra de ouro. Mas, por outro lado também, a lentidão excessiva em decidir as coisas. Às vezes o Espírito está falando ali, está gritando no ouvido, né? E às vezes a pessoa passa a vida inteira decidindo uma coisa que já está óbvia, né? Que já está clara demais, né? E muitas vezes por medo acaba também não decidindo. Então tudo que é exagero na nossa vida prejudica os dons do Espírito. Nesse dom do conselho, essa precipitação prejudica, mas também aquela lentidão excessiva também prejudica. E depois, né, como então a gente pode alimentar este dom, favorecer este dom? O que depende um pouco de nós? Primeiro, uma profunda humildade e reconhecer que nós temos a ignorância em matéria de vida, em matéria de salvação. Nós não temos conhecimento de tudo. E nós precisamos sim recorrer à divina providência, ao Espírito, para que Ele nos ajude a decidir, rezar, não fazer os seus planos por si só, pedir a Deus que ajude, proceder sem pressa, né, e com reflexão, refletir, pensar, mas não no agora, no depois. O que essa decisão minha vai impactar na minha salvação? Ou vai me tirar dela? Né? Depois, ir em silêncio ao mestre interior. Fazer silêncio, perguntar. Espírito Santo, me ajude. E é bom sempre lembrar, e eu vou lembrar todos os dias, o Espírito Santo não é dado a quem merece, o Espírito Santo é dado a quem pede. Então vamos pedir a este mestre interior que nos ajude. E também buscar os conselhos, né, dos santos, dos sábios, de alguém que pode nos ajudar diante de uma situação difícil. O que eu devo fazer? Porque muitas vezes o Espírito Santo vem, a luz do Espírito vem através da outra pessoa. Então este é o admirável dom do conselho que nós queremos pedir a Jesus que Ele venha nos dar nesta noite, nessa festa de Pentecostes. Que Ele seja o nosso mestre, o nosso conselheiro interior. Vamos fechar os nossos olhos, coloque a mão no seu coração. Repita comigo. Senhor Jesus Cristo, enviai sobre nós
o teu Espírito Santo, especialmente o dom do conselho, para que eu possa decidir todas as coisas, tendo em vista a salvação. Dai-nos, Senhor, os vossos dons. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,